Olá, quem já deu uma olhada na Bíblia sabe, né? A gente encontra esses termos hebreu, israelita, judeu. Às vezes parece que é tudo a mesma coisa, mas outras vezes não. Fica sempre aquela dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha. Entender a diferença, eu acho, ajuda a gente a mergulhar mais fundo na história bíblica. É como se abrissem novas portas, sabe? Exatamente. É entender as camadas da história de um povo. Então, a ideia hoje é essa. Vamos tentar desvendar juntos de onde vêm esses nomes, o que eles significam de verdade, seguindo a pista deles na própria Bíblia, né? Ver não só o que são, mas por que surgiram. Ok, vamos desempacotar isso. Começando pelo começo, talvez, hebreu. Esse parece ser o mais antigo. De onde veio? Isso, hebreu leva a gente bem lá para trás. A primeira vez que aparece assim, claramente na Torá, que são os 5 primeiros livros, né? É lá em Gênesis 14, versículo 13, falando de Abrão, que depois a gente conhece como Abraão, claro. Ah, Abraão, o pai da fé? Exato. E a origem mais aceita para a palavra hebraica ivri, que é hebreu, vem de Éber, um ancestral do Abraão. Éber era descendente de Sem, um dos filhos de Noé, tá lá em Gênesis 10. Éber. Interessante, nunca tinha parado para pensar nesse nome especificamente. Pois é, e tem até uma tradição judaica muito interessante, por sinal, que liga o Éber à preservação da língua original, o hebraico. Dizem que ele não teria participado da confusão lá da Torre de Babel, sabe, em Gênesis 11? Hum, E aí, como homenagem a ele, a língua e o povo teriam recebido esse nome. A Bíblia não confirma isso diretamente, claro, é uma tradição. mas Gênesis 10, que fala de Éber, menciona línguas diferentes antes de Gênesis 11, da Torre de Babel. Como fica isso? Ah, boa observação. É que a narrativa bíblica, ela nem sempre segue uma ordem cronológica assim certinha, sabe? Às vezes é mais temática e tem um detalhe curioso. O filho de Éber se chamava Peleg, e Peleg em hebraico significa algo como dividir, separar. Puxa, Pois é, talvez seja uma alusão, né? Uma pista sobre essa divisão das línguas que aconteceu em Babel. Tem até uns indícios fora da Bíblia, umas tábuas sumérias, que falam de uma língua única original, mas isso já é outra história. faz sentido essa leitura temática. Então, resumindo, hebreu, pela etimologia, vem de Éber, e se refere a esses descendentes de Sem, os semitas. E daí vem o termo antissemitismo, né? A hostilidade contra esse povo. Entendi. É a raiz mais antiga, ligada à linhagem, à ancestralidade? Precisamente. É a camada da origem, da descendência lá de trás. Ok, então essa é a primeira camada, hebreu. E seguindo essa trilha, como é que surge israelita? Se hebreu fala de ancestralidade, israelita parece trazer algo diferente, né? Traz sim, traz uma camada assim fundamental de densidade, de relacionamento com Deus. É diferente. Israelita vem de Israel, que foi o nome dado a Jacó. Lembra de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque? Lembro, claro. Jacó e Esaú, gêmeos. Isso, e Jacó teve aquele episódio bem marcante, né? A luta dele com um anjo ou com Deus mesmo, a Bíblia é um pouco misteriosa ali em Gênesis 32. Depois dessa luta, ele recebe um nome novo, Israel, que quer dizer algo como aquele que luta com Deus ou talvez Deus prevalece. É um nome forte. Nossa, que profundo. Lutar com Deus. É. E esse nome, Israel, marca um ponto de virada. Jacó e os descendentes dele, que a Bíblia chama de filhos de Israel, Bene Israel, eles passam a carregar essa identidade. É uma identidade ligada a um pacto, a uma relação direta com Deus. Uma relação que, como o nome sugere, às vezes foi de luta, de conflito, mas sempre presente. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que agora é Israel, são a base dessa identidade. Deus mesmo confirma isso para Moisés lá na sarça ardente, né? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É verdade. Êxodo 3. Isso. E os filhos de Jacó, os 12 filhos homens que ele teve com 4 mulheres diferentes, mais a filha de Ná, eles deram origem às 12 tribos. As famosas 12 tribos de Israel. Exatamente. Começou com um grupo pequeno, umas 70 pessoas que desceram para o Egito, mas se tornaram uma nação. Então, israelita se refere a esses descendentes diretos de Jacó, o Israel. Então, hebreu é a raiz ancestral lá de Éber e Sem. Israelita já é sobre a identidade formada na aliança com Deus a partir da experiência de Jacó.
Não é só sobre de quem você descende, mas sobre essa relação específica com Deus. Perfeito. É a identidade forjada nesse encontro, nessa luta e nessa aliança com Deus. Nossa, essa jornada pelos nomes é cheia de significado, né? É muito interessante pensar como cada nome vai marcando uma fase, uma nova compreensão desse povo sobre si mesmo e sua relação com Deus. E falando em pensar junto, a gente queria saber o que mais chamou a atenção de quem está ouvindo até agora. Essa conexão do hebreu com a raiz ancestral lá de trás, ou essa ideia do israelita marcando a aliança depois da luta de Jacó? Conta pra gente aqui nos comentários. A gente gosta muito de ler as impressões de vocês. Ah, e claro, se essa nossa conversa está sendo útil, se está ajudando a clarear as coisas, não esquece de deixar o seu like, a sua curtida e se quiser acompanhar outros papos como esse, outras explorações bíblicas, considere se inscrever no canal. Ajuda bastante a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Isso mesmo, participem. Bom, então já vimos a raiz ancestral, o hebreu. A identidade da aliança, o israelita. Falta um, talvez o mais comum hoje em dia: judeu. Como esse nome entra na história? Então, judeu aparece mais tarde e está ligado diretamente a Judá. Judá foi um dos 12 filhos de Jacó, né? E também deu nome a uma das 12 tribos. A tribo de Judá. Certo. Aí o contexto histórico é super importante. Depois que o reino de Israel se dividiu, lá depois de Salomão, em reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá, e principalmente depois do exílio babilônico, aquele período difícil, quando parte do povo, principalmente a elite de Judá, foi levada para a Babilônia, a tribo de Judá acabou ganhando muito destaque. Ah, por causa do reino do sul que sobreviveu por mais tempo e depois o retorno do exílio. Exatamente. Muitos dos que voltaram do exílio eram da tribo de Judá, ou, pelo menos, se identificavam com o antigo reino de Judá. Os livros de Esdras, Neemias, Éster, eles mostram bem essa realidade. O templo reconstruído ficava em Jerusalém, que era a capital de Judá. E é aí que a coisa fica interessante. Por causa dessa proeminência toda, histórica, geográfica, religiosa, o termo Yehud, que no começo talvez significasse só homem de Judá, ele passou a ser usado de uma forma mais ampla. Começou a se referir a todos os israelitas que voltaram, que se organizaram ali na terra de Judá, que mantiveram a fé, as tradições. Entendi. Mesmo que fossem de outras tribos originalmente. Sim, ou pelo menos a identidade tribal original foi se diluindo um pouco nesse contexto. Tem até uma nuance interessante. As primeiras vezes que a palavra aparece na Bíblia hebraica, lá em Reis, por exemplo, traduzida como judeus, alguns estudiosos acham que talvez significasse mais especificamente homens de Judá, do reino de Judá. Mas depois, nos livros pós-exílio, como Esdras, Neemias, Ester, o uso mais abrangente para todo o povo remanescente das 12 tribos fica bem mais claro. Que interessante essa evolução. Então, judeu veio de uma parte, a tribo de Judá, mas acabou se tornando o nome mais comum para o todo, especialmente depois do retorno do exílio. Consolidou-se assim. Entendi perfeitamente. Então, o judeu acaba refletindo um momento histórico muito específico, né? Esse momento de retorno, de reorganização, onde uma parte do povo judá meio que deu o nome para o todo que permaneceu fiel à aliança ali naquela região. Uma identidade moldada pela história e pela geografia também. Fascinante mesmo como cada nome conta um pedaço dessa saga. Exato. É como se fossem camadas de identidade que foram se formando. O hebreu ligado à ancestralidade lá de Sem e Eber, o israelita marcando a identidade da aliança, do pacto com Deus através de Jacó e Israel, e o judeu, essa identidade que se consolida historicamente ligada à tribo de Judá, ao Reino do Sul e ao retorno do exílio. Camadas que se sobrepõem, né? Isso. Todas elas se referindo, no fundo, ao mesmo povo escolhido por Deus, mas em diferentes momentos e com diferentes ênfases na sua longa jornada. O fascinante é ver como a própria forma de nomear o povo reflete essa jornada, essa história viva. É incrível mesmo. Deixa eu ver se eu peguei. Recapitulando rapidinho. Hebreu vem lá de Eber, a raiz ancestral semita. Israelita vem de Jacó, que virou Israel depois de lutar com Deus, marcando a aliança e a identidade pactual. E judeu vem da tribo de Judé,
Um nome que se consolidou e se generalizou por causa da história, especialmente após o exílio. Exatamente isso. São ênfases diferentes, linhagem, pacto, história, geografia, mas apontando para o mesmo povo ao longo do tempo. Fica até uma reflexão para a gente, né? Pensando nessa evolução toda, como a história, os eventos, até a geografia acabam moldando a forma como um grupo se vê e como ele é chamado pelos outros. Ver como o judeu, que era de uma tribo, passou a nomear o todo, faz a gente pensar em como as identidades, mesmo as de um povo com uma história tão antiga, são, de certa forma, fluidas, construídas no tempo. Não acha? Com certeza. É uma dinâmica muito rica e complexa, essa da formação de identidade. Algo para a gente continuar pensando com certeza. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha sido esclarecedora, que tenha ajudado a entender um pouco melhor essas palavras tão importantes nas Escrituras. Tomara que sim. É sempre bom revisitar essas histórias e significados.